A intervenção de Kemi. Compadeceu-se da situação delicada dos amigos e sabia que poderia ajudá-los. Informar-se-ia da realidade e, como advogado, haveria de influenciar os credores e também auxiliá-los financeiramente. Precisava, contudo, de algumas informações que somente Isis lhe poderia fornecer, e, para tal, recorreu mais uma vez à irmã. Lúcia, gostaria de ajudar nossos amigos. É preciso fazer alguma coisa sim. Você observou Isis como está abatida? Fiquei penalizado. Pobrezinha, tem trabalhado demais. Quero falar com ela a sós. Está bem, Kemi, vou chamá-la. Não será difícil. Disponho de meios para ajudá-los. Amanhã mesmo ela virá, aguarde. Você está certo. Os irmãos gostavam dela como se fosse da família. Eram muito gratos à dedicação e carinho dispensados à falecida mãe. No dia seguinte, desconhecendo as intenções de Kemi, Isis foi encontrar-se com Lúcia, preocupada com o estranho comportamento de Pérola. Saiu da casa apressada. Seu tempo agora era reduzido. Tratava-se de uma casualidade, pois, apesar de Kemi esperá-la impaciente, Isis não pensou que encontraria lá, naquele horário. Ao chegar, foi logo perguntando por Pérola. Ela dormiu bem à noite? Seu sono foi meio agitado, mas dei-lhe um calmante, respondeu Lúcia. Onde está ela agora? Dormindo. Kemi entrou. Lúcia avisou ao irmão. Isis chegou e, dirigindo-se à amiga, disse: Ia chamá-la para vir mesmo. Você adivinhou meu pensamento, porque Kemi tem algo muito importante para lhe dizer. Isis olhou sem compreender. Lúcia continuou: Vou deixá-los conversando à vontade. Ela retirou-se em busca de algo para fazer. Depois daquele abraço, era a primeira vez em que se viam a sós. Apesar de emocionado, ele procurou ser objetivo. Isis, desculpe-me, mas é sério o que tenho a lhe falar. Ambos estavam nervosos. O que foi, Kemi? Fui informado dos negócios de seu marido e quero ajudá-los. Fico-lhe grata. Preciso saber da real situação de vocês. Estou conseguindo, por enquanto, manter Enon longe de tudo. Como você viu, sua saúde corre perigo. É claro, já percebi. Lúcia já havia me dito. Como advogado e amigo, posso amenizar a parte financeira. Aquela sincera demonstração de amizade, de certo modo, a confortou e acalmou seus anseios. Vocês dispõem de algum recurso? Indagou como profissional. Não, vendemos o carro e alguns terrenos. Resta-nos a casa que está hipotecada. Compreendo. Não lhes resta nada mais? Isis relatou-lhe detalhadamente a trajetória dos negócios escusos de Enon, até o infarto acontecido na casa da amante. Enon desconhece a gravidade da situação. Se há outras coisas, Kemi, não sei, mas acredito que Dr. Sérgio, nosso advogado, esteja a par de tudo. Amanhã mesmo procurarei Sérgio. Conto apenas com o recurso do meu trabalho. Acredito que não voltará tão cedo a trabalhar, disse Isis preocupada com a remuneração dos serviços do amigo. Kemi, adivinhando seus pensamentos, perguntou contrariado: Por que está me dizendo isto? Porque tudo tem um preço, mas ninguém falou em preço. Eu sei, Kemi, mas isso me preocupa. Não posso recorrer a Enon. Seu estado requer cuidados. Ele de nada saberá, fique tranquila. Agiremos de forma que ele não desconfie. Sérgio é meu amigo. Você não compreendeu, Kemi, o que? Não temos recursos. Não se preocupe com dinheiro, resolverei esse problema. Deixe comigo. Não tenho como saldar as dívidas, mal tenho para custear o tratamento dele, explicou Isis, quase em lágrimas. Confie em mim, Isis, suplicou compadecido dela. Não sei como agradecer-lhe. Kemi, mas confio em você. Isis, por você eu farei qualquer coisa, exclamou, olhando-a profundamente. Ela enrubesceu com seu modo carinhoso de falar e olhá-la. Desviou seu olhar para não deixá-lo perceber a emoção que sentia com seu interesse espontâneo. Somente o fato de ele estender-lhe a mão já amenizava suas provações.
Entrando em casa mais animada, observou carinhosamente o esposo repousando na poltrona. Gostaria de compartilhar sua alegria com ele, mas silenciou. Sada recostou-se na poltrona, pensativa. Foi assim que Amélia a encontrou. Amélia, seja bem-vinda, exclamou feliz ao ver a amiga. Venho trazer notícias do meu irmão. Brevemente estará conosco. Que bom, sinto falta de nossas reuniões. Pretendo voltar às atividades quando Enon melhorar. Isis referia-se ao centro espírita, que desde a doença do marido não pudera mais frequentar. Não se preocupe, minha querida, seu trabalho divino é a caridade do lar. Seu marido necessita de você agora como nunca. Eu sei. Por isso não saio mais de casa, a não ser para o trabalho. Sua melhora é lenta. Sinceramente, Amélia, receio que ele não volte ao normal. Falou, abaixando o tom de voz. Para Deus nada é impossível, Isis, confie. Amélia falou com tamanha confiança que ela se viu contagiada por seu otimismo. Que seria da minha vida sem você? Em tudo existe a sabedoria de Deus. Lembra-se, Amélia, de Kemi, aquele meu amigo advogado? Claro, Isis. Ele regressou da Alemanha e vai nos ajudar, advogando nossa causa. Ótimo. Dório disse quando chegará? Creio que no próximo sábado. Sabe, Amélia, ainda me pergunto sobre aquela curva perigosa que eu iria atravessar e da qual o espírito me alertou. Lembra-se? Sim, lembro-me. Pergunto se não a estaria atravessando agora, com tantas dificuldades. Sinto-me a percorrer um labirinto sem fim, do qual não vejo a saída. Talvez seja, mas aguardemos o futuro. Amélia respondeu-lhe não muito convincente. Ia continuar o assunto, mas não acordou e as duas mulheres correram até ele. Kemi, no mesmo dia, procurou o colega para saber o montante das dívidas de Enon. Assustado com o volume das contas, pensou consigo mesmo. Ela jamais conseguirá saldar dívida tão grande, só com o salário de professora, mesmo dobrando turnos e dando aulas particulares. É impossível cobrir juros tão altos, afirmou ao colega. Realmente, Kemi, é sério. Deixe esse caso comigo, Sérgio, vou negociá-lo. Por que tanto interesse, Kemi? É uma causa perdida? São meus amigos e, em absoluto, não permitirei que passem por tamanha privação. Se você quer, tudo bem, eu lhe passo a procuração, mas os credores querem uma solução imediata. Eles a terão. O colega, impressionado com a decisão, considerou o amigo meio maluco. Passou-lhe o processo, satisfeito, livrando-se daquela causa, para ele insolúvel. Revoltado com a irresponsabilidade de Enon, sua admiração crescia em relação a ela. Fez um balanço em suas finanças e decidiu pagar a dívida. Pagaria os credores e salvaria os amigos. Era o mínimo que podia fazer por quem tanto amava. Livraria Isis de tanto sacrifício. Faria qualquer coisa para vê-la feliz e despreocupada. Senhor da situação, com todos os documentos em mãos, Kemi, no fundo de sua alma, acalentava o firme propósito de que um dia aquela mulher a quem amava ainda lhe pertenceria. Os tapetes e as dívidas. Cansada de tanta labuta, Isis esquecera-se de seus tapetes guardados. Ao arrumar os armários, ficou surpresa ao encontrá-los. Observou seu trabalho e teve uma ideia. Poderia vendê-los e saldar um pouco das dívidas. Satisfeita, chamou Beatriz. Sua voz melodiosa e alegre atraiu a atenção do filho que se encontrava ali perto. Que foi, mamãe? Os dois correram até ela. Olhem esses tapetes. Estendeu-os sobre a cama e o assoalho. Que coisa linda, dona Isis. Quem os fez? Fui eu, Beatriz. Será que tem valor? Como não, dona Isis? São tapetes lindos, muito bem trabalhados. Eu não sabia que a senhora tinha esse dom. Eu sabia que mamãe bordava, disse Gisiel admirado, mas não sabia que eram tantos assim. Vamos ver a opinião de seu pai. Levaram alguns tapetes para ele opinar, e ele elogiou as peças artísticas.
São meus trabalhos noturnos, Endon. Estão muito bonitos. Será que conseguirei vendê-los? Como não, Isis? É um trabalho todo artesanal. E intrigado perguntou: Mas por que vendê-los? Desconcertados, os três se entreolharam e Beatriz, com sua presença de espírito, desculpou-se. Para as obras de caridade, não é, dona Isis? Então seu valor é maior ainda, disse Enon lentamente, arrastando as palavras. Amanhã mesmo vou cuidar disto. Animada com a ideia, a alvissareira de conseguir algum dinheiro, enquanto levavam os tapetes para o quarto, falou para Beatriz. Bordarei mais alguns para aumentar a coleção. A moça ofereceu-se para ajudá-la. Posso bordar à noite ou depois do serviço. Precisamos de mais alguém. Mamãe também poderá ajudá-la. É mesmo, Beatriz, sua mãe sabe bordar. Naquele dia, ela demonstrou suas habilidades. Ela ficará feliz em colaborar com a senhora, tenho certeza. Se ela dispõe de tempo e saúde, vamos aproveitar. Precisamos aumentar o estoque para fazermos uma exposição ou, quem sabe, um leilão. A alegria reinava no ambiente. Obrigada, meu Deus. Jamais pensei que meus tapetes me seriam tão úteis. Eles são as testemunhas silenciosas de minha vida. Convidada a bordar, a mãe de Beatriz prontificou-se em ajudar. Seu trabalho será remunerado, explicou-lhe Isis. Não é necessário. Falo-ei com prazer, dona Isis. Sou-lhe grata pela ajuda que me deu quando estive doente. De maneira alguma, a senhora receberá uma percentagem na venda dos tapetes. A proposta do trabalho animou a pobre senhora, que vivia da lavação de roupas. Bordaria nos horários vagos. As três mulheres começaram com determinação a nova atividade. Não tinham tempo a perder. Pérola entrou no carrinho, empurrado pela mãe. Vinha visitar a madrinha, cheia de gracinhas, encantando a todos. Sua presença tudo mudava, até mesmo Enon. Saía de seu marasmo e com dificuldade tomava-a no colo e, distraído, brincava com ela. As duas amigas deixaram-na com ele e se afastaram para conversarem a sós. Lúcia, felizmente encontramos a solução para os nossos problemas. Como, Isis? Já lhe conto, sente-se aqui. Há muito faço tapetes mais por deleite, como um hobby. Lembro-me, você já se referiu a eles uma vez. Mas e daí? Decidi vendê-los. Mas são tantos assim? Perguntou-lhe curiosa, pois sabia pelo irmão da enorme dívida acumulada. Tenho uns 15 prontos. Beatriz e sua mãe estão me ajudando para aumentarmos a coleção. Ah, quero ver essas preciosidades. Venha! Lúcia possuía refinado gosto e, ao vê-los, murmurou encantada. São lindos, Isis. Você tem ideia de quanto custam deles, Lúcia? Não, não tenho, mas posso avaliar com uma amiga que trabalha com tapetes. Faça isso por mim, você sabe, meu tempo é pouco e os juros não esperam. Deixe comigo. Temos que guardar sigilo. Enon não sabe que se destinam ao pagamento das dívidas. Ele julga ser para as obras de caridade. Compreendo. E Kemi, como está? As coisas melhoraram entre ele e Pérola? Ele trabalha muito, fala pouco, fica triste com a rejeição dela. Tento disfarçar, mas piora a cada dia que passa. É estranho seu comportamento. Já pensou em procurar alguém, um psiquiatra, talvez? Estive pensando, mas ele prefere mudar-se para um apartamento. É uma pena. Não gostaria que meu irmão mudasse, mas é preferível. Pérola chora tanto quando vê, não se alimenta. Hoje mesmo, durante o almoço, foi um fiasco. Isis ouvia atentamente. Não sei o que fazer, é apenas um bebê. É como se ela sentisse aversão por ele. Muito estranha a atitude de Pérola. Lembrou-se de seu amigo e continuou. Ah, talvez tenha uma solução. Dório, o irmão de Amélia, está para chegar. Poderíamos tentar um tratamento espiritual. Quem sabe surtirá efeito. Oh, Isis, faça isso, por favor. É claro, Lúcia, faremos o possível. Não sei mais como agir. Sossegue, Deus vai nos inspirar, disse confiante. O esclarecimento. Dório chegou e, mesmo atarefada, foi ao encontro do precioso amigo.
Conversaram sobre vários assuntos, sem entrar em detalhes. Marcaram a sessão para domingo. Isis levaria Pérola e Lúcia. Além delas, estavam reunidas outras pessoas em casa de Amélia. Pérola dormia calmamente no colo de sua madrinha. Após alguns instantes de concentração, o espírito comunicou: "Encontra-se alguém aqui com o nome de Perla?" "Sim, temos uma criança com nome parecido", respondeu Isis. "Muito bem, aproximem a criança." Isis aproximou-se com Pérola. "Essa menina necessita de muitos cuidados. Sua estrutura orgânica é frágil. Seu espírito não deve ser abalado. A senhora, como mãe, deve afastá-la do convívio de alguém cuja presença lhe causa repulsa. A criança guarda uma mágoa profunda dessa criatura. Alertamos para que sua saúde não seja abalada." "Desculpe-me, mas eu não sou a mãe dela. Sua mãe se encontra ali sentada", explicou Isis ao espírito. "Mas gostaríamos que nos fizesse compreender melhor o porquê desta mágoa. A irmã não é sua mãe, mas o foi em vidas passadas, e assim a vemos." O espírito continuou: "Alguém muito especial está presente aqui e deseja conversar com a irmã em outra ocasião. Trata-se de um amigo de outras vidas, Victorien, que lhe comunica. Tomem precaução com a saúde da menina, pois ela não tem condições, por enquanto, de suportar a presença do tio, que a ama muito. Assim que ultrapassar os 7 anos de idade, sua reminiscência espiritual será apagada. Ainda terá dificuldade, mas com o tempo essa antipatia irá desaparecendo. Por enquanto, não a forcem, é apenas uma criança em formação e a presença do tio lhe é muito dolorosa, devido a um episódio que lhes aconteceu em vidas passadas." "Quem é Victorien? Esse nome não me parece estranho." "É alguém que a ajudou no pretérito e hoje se encontra a seu lado, é tudo que podemos adiantar." Depois de uma pausa, recomendou: "Não se esqueça, a menina precisa de passes e água fluida." "Desculpe-me, mas desejo saber sobre a saúde de meu esposo." "Paciência, confie em Jesus. Necessita de cuidados para superar a difícil travessia. A irmã contraiu com ele um grande débito e agora tem a grande oportunidade de saudá-lo. Dê-lhe amor e carinho e não se arrependerá. Obrigada." Notícias de Victorien. Era a primeira vez que Lúcia assistira a uma reunião de psicofonia, e a sós com a amiga perguntou admirada: "Foi incrível! Como pôde ele saber tanto sobre nós?" "Para o mundo espiritual, Lúcia, nós somos um livro aberto. Segundo ele, você foi mãe dela em outra vida?" "Talvez tenha sido mesmo, e o nome dela era Perla." "Acho estranho, é muito envolvente conhecer o passado." "Não é muito salutar, Lúcia, porque é perigoso." "Então por que ele fala do passado?" "É o tipo de comunicação. O espírito vê além desta vida e situa os problemas atuais como se fosse uma sequência, entende?" "Mais ou menos. Por exemplo, nosso presente é o reflexo da nossa semeadura em outras existências, e assim por diante. Tudo tem uma razão de ser." "Você comentou com ele alguma coisa sobre ela rejeitar meu irmão?" "Não comentei nada com o médium e fiquei surpresa por ele ir direto ao problema. Ele deveria ter explicado melhor os detalhes. Não sabemos o porquê", reclamava Lúcia inconformada. "Acho que os espíritos só falam o que nos convém, o resto eles guardam para si mesmos." "Pobre Kemi, ele já se sente constrangido com ela, não quero melindrá-lo. Tudo quanto o espírito disse é verdade. Pérola fica intratável na presença dele, só consigo alimentá-la quando ele sai." "As coisas estão nesse ponto?" perguntou Isis, desconhecendo os pormenores. "Piorou muito, por isso o espírito recomendou cuidado com a saúde dela." "E tomar passes e água fluida", lembrou-lhe Isis. "Essa impressão negativa que ela guarda de Kemi irá desaparecendo devagar, tenho certeza, Lúcia. São coisas do passado." "Mas por que somente depois dos 7 anos de idade?" "É quando a criança completa a sua reencarnação e esquece seu pretérito." "Quem é esse Victorien?"
Não tenho a menor ideia, mas sinto ser alguém que me acompanha, apesar de não tê-lo visto. Pensativa continuou. Só hoje soube o seu nome, Victoria. Segundo o espírito, ele vai falar com você em outra ocasião. Tomara mesmo, aguardemos. Isis, à noite em seu quarto, pensava: Victorien, Victorien, quem será você? Onde estiver, meu bom amigo, Deus o abençoe. Sou-lhe muito grata. Procurou relembrar onde ouvira aquele nome e, por mais que tentasse, não o conseguia. Depois adormeceu tranquilamente. No entanto, aquela conversa fez com que Lúcia mudasse totalmente os hábitos da filha. Aceitou a sugestão do espírito e procurou mantê-la longe do tio, ocultando-lhe a realidade. Agia sutilmente. Deixava em seu quarto até Kemi sair para o trabalho, ou pedia a babá para dar uma voltinha com a menina, evitando o encontro dos dois. Kemi percebeu essa mudança. Sua estada em casa da irmã limitava-se ao café da manhã e à noite quando voltava para dormir. A exposição. Marcou-se a data da exposição dos tapetes. As mulheres trabalhavam com afinco para o evento. Conseguiram o melhor clube da cidade e convidaram muitas pessoas. Alguns colegas de trabalho ajudaram na propaganda. Tudo contribuía para que a exposição fosse um sucesso. Ofereceriam um coquetel aos convidados. Que me havia quitado todas as dívidas do casal, sem que ninguém o soubesse. Sendo entusiasmada com a exposição dos tapetes, calou-se, aguardando ocasião propícia para lhe falar. Chegou enfim o esperado dia da exposição. Os tapetes, graciosamente expostos, eram o ponto alto da reunião. Decidiram pelo leilão, seria mais rendoso e aumentaria a expectativa. Isis não cabia em si de contente. Acorreram pessoas de vários lugares para a mostra de arte. Que beleza de tapetes! Os comentários eram os melhores possíveis. O fundo musical tornava o ambiente descontraído. O colóquio. Kemi, que a observava ao longe, aproximou-se dizendo: Está sendo um verdadeiro sucesso, Isis. Obrigada, Kemi. Devo tudo a vocês. O mérito é todo seu. Esteja orgulhosa de seu trabalho. É uma bela exposição. Espero que dê o resultado esperado. O ambiente festivo proporcionou-lhes uma conversa descontraída. Assentaram-se afastados das pessoas enquanto ocorria o leilão. Isis acompanhou-o. Havia uma certa nostalgia naquele ambiente, ou seus corações se recordavam de momentos parecidos. Quem poderá sondar a alma humana, essa desconhecida, avaliar determinadas situações em que a criatura parece criar asas pelo tempo? Isis, o que vou lhe dizer irá mudar seu ritmo de trabalho. Como, Kemi? Você não precisa mais se preocupar com as dívidas. Você diz por causa da exposição? Não. Não compreendo. Sei que a renda dos tapetes não basta. É preciso muito mais dinheiro. Mas trabalharei e faremos outros bazares. Não, não se trata disso. Tentava ele se explicar, desconcertado com sua determinação. Isis, saldei todas as dívidas de Enon. Aquilo caiu como uma bomba na cabeça de Isis. Você? Surpresa, levantou-se do banco perplexa. Ah, eu não acredito, Kemer. Você fez isso por nós? Sim, Isis, foi o jeito. Como iríamos pagar-lhe, Kemer? Indagou apreensiva. Não quero nada, Isis. Vocês não me devem nada. O dinheiro do bazar é todo seu. Absolutamente, eu não aceito. Mas é preciso aceitar. Por que fez isto? Foi o único jeito, Isis. Não havia outra forma, impossível conter os juros. Desculpe-me se a ofendo, não encontrei outra solução para ajudá-los. Não me sinto ofendida com você, disse humildemente. Apenas não me conformo com seu sacrifício. Sua sinceridade o desarmou, mas explicou-lhe. Isis, nem a renda do bazar ou de outros bazares seria suficiente para saldar tamanha dívida. Só Deus sabe quando eu conseguiria? Não me conformo, hei de lhe pagar tudo um dia. Isis, eu faria qualquer coisa por você nesta vida. Quero que saiba disso, disse abaixando o tom de voz. Não é justo, Kemi. Encorajado, exclamou apaixonado, rompendo as barreiras do seu coração. Eu a amo. Suas palavras soavam como música,
estremecendo as fibras mais íntimas de sua alma. Era tudo o que ela quisera saber, como também era a última coisa que poderia ouvir. Que fazer? Vontade de sair voando, fugir, ficar. Não posso viver mais essa tortura. Que tortura, Isis? O pranto ameaçava cair e seus olhos brilhavam como nunca. Eu preciso de você para viver e não posso ficar com você. Explodiu emocionada e nervosa. Jamais deveria estar lhe dizendo isto. Diga, amor de minha vida, quero que me fale tudo agora, implorou-lhe. A recusa forçada. Isis não se conteve mais diante de sua súplica. Seu dever falava mais alto que aquele amor correspondido e impossível. Precisava reagir com energia. Seu coração dobrava-se perante ele, que era quem ela mais queria. Num supremo esforço falou: Ouça-me, Kemi, não me interrompa, por favor. Você é a pessoa mais importante para mim nesta vida. Só Deus sabe como tenho vivido desde que meu destino se cruzou ao seu. Mas, antepondo-se ao meu amor e aos meus anseios, existem meu lar e meu compromisso. Que me olhava calado, medindo suas palavras. Os longos cílios também estavam úmidos. Sentia-se querido e ao mesmo tempo preterido. A impossibilidade em modificar seu destino fazia-o sentir-se pequeno. Os argumentos dela eram coerentes demais. Isis continuou firme, procurando amenizar sua decisão. Entenda, meu amor, esta vida nos pregou uma peça. Não me conformo, Isis. Devemos sublimar esse amor impossível. Você fala em sublimar, reclamou desapontado. Ela suspirou e continuou. Você seguirá o seu destino e eu seguirei o meu. Como os rios se unem e se separam, para depois seguirem seu destino, assim seremos nós. Você diz, no entanto, suas palavras não me consolam, me queimam e amargam. O sentimento que nos vincula é imortal. Um dia estaremos juntos para sempre. Olhou-o meigamente. Você é minha pedra guardada no fundo do oceano, e para encontrá-la terei que vestir um escafandro especial. Isto é o destino. Mas e eu, como ficarei? Sozinho? Você nunca estará sozinho, estarei sempre com você. É o que veremos, respondeu Kemi, duvidando de suas palavras. Para os que verdadeiramente se amam, as barreiras não existem, Kemi. A muralha. Ele, na verdade, recusava-se a aceitar aquele não, que erguia entre eles uma muralha intransponível. As palavras de Isis não o convenciam. Colocado em segundo plano, no seu coração sentia-se ofendido. Não compreendo esta forma de amar. Eu sempre amarei você, Kemi, concluiu Isis, querendo fazê-lo entender seu sentimento e a responsabilidade de seu compromisso. Kemi voltou-se, agora sarcástico. Você deu a entender que me amava, e agora veja o que recebo de você. Desconcertada, porque ele tinha razão, tentou justificar sua leviandade. É verdade, fui insensata. Até certo ponto, eu sei, mas estou arrependida, perdoe-me. Mas era tarde. Havia alimentado aquele sonho impossível e ele não se conformava. Perdão? É fácil falar. Pensei que as coisas jamais chegariam a esse ponto. Sem esperar que ela continuasse, explodiu descontrolado. Pare, Isis, por favor, não diga mais nada. Chega, não quero ouvir mais nada de você. Ela conseguira irritá-lo. O temperamento impossível de Kemi, até então reprimido, agora eclodia. Era impossível algo entre eles. Sentia-se como um palhaço. De que lhe adiantara tantos sonhos para cair naquela cruel realidade? Isis, assustada, não sabia mais o que falar. Nunca o vira assim tão irritado. De repente, estavam discutindo. Kemi recusava seus argumentos e sua rebeldia a magoava. Um vulcão se instalou dentro dele. Sentia-se preterido e isto era tudo. Mostrava-se agora tal qual era. A personagem de Pierre Malpier em seu esplendor, rebelde e impulsivo. Voltou-se agressivo. Você vai ouvir, não diga mais nada. Em nenhum momento você pensou em mim, em minha solidão,
como tenho vivido entre quatro paredes. Eu tenho que tolerar tudo, nada posso fazer. Vivo como um mero espectador de sua vida conjugal. Ele agora falava ferindo sua sensibilidade, e cada palavra caía-lhe no coração como lâmina de fogo. Magoado, queria magoar. Era sua vingança. O sentimento dele transformara-se em cobrança cruel e amarga, sem maturidade suficiente para compreender o coração sensível da mulher que o amava e por ele sofria. Foi nesse clima tenso que terminou o bazar. A discussão acalorada abalou-a profundamente e ela adoeceu. Experimentou tanta solidão que, se o marido e o filho não reclamassem sua presença e cuidados, talvez tivesse terminado com a própria vida. Não deveria exigir entendimento de quem, na verdade, precisava de sua compreensão. A renda do bazar serviu para pagar as despesas médicas de Enon. Suportou em silêncio todo aquele peso e preferiu isolar-se por alguns dias. Kemi, com sua atitude, criara entre eles uma barreira intransponível que somente o tempo poderia derrubar. O namoro. Depois daquele colóquio, Kemi, desiludido, mudou seu comportamento. Alguns dias depois, iniciou um namoro com uma jovem colega que o assediava sempre. Sua atitude, infantil e precipitada, tinha como objetivo chamar a atenção de Isis e despertar-lhe o ciúme, fazendo-a passar pelos mesmos sentimentos que ele sentia em relação a Enon. Vários acontecimentos se sucederam. Kemi mudou-se para um apartamento perto de seu escritório. A convivência com a namorada diminuía a solidão de sua vida e o mantinha entretido pelo menos. O único objetivo daquele namoro era magoá-la. Na verdade, ele conseguia seu intento. Isis, enciumada, não podia demonstrar seus sentimentos e calcava-os no fundo da alma. O vazio e a terrível sensação de perda tomavam conta dela. Gostaria de lhe falar, mas ele se negava a qualquer diálogo. Todas as tentativas foram vãs e ela sofria, pensando que poderiam ao menos continuarem amigos. Seu sorriso desapareceu, ficou melancólica e apreensiva. Perdera o que era mais importante em sua vida. Mesmo colocando-se em seu lugar, na tentativa de compreendê-lo, o ciúme corroía sua alma. Infelizmente, ele não a perdoara. Kemi, o mesmo Pierre. O rapaz atormentado distanciara-se da família e enveredou-se para a bebida. Aquele namoro era apenas uma fuga. Certo dia, Isis o procurou, a despeito de tudo, correndo o risco de ser mal interpretada. Como previra, ele a recebeu friamente, respondendo às suas perguntas por monossílabos. Isis não concebia a atitude dele, que teimava em humilhá-la, dificultando seu relacionamento. Por que envolver uma terceira pessoa? Isis referia-se à namorada. Isso é problema meu, respondeu-lhe mal-humorado. Em qualquer diálogo com ele, Isis saía perdendo. Terminava sempre em monólogo, e ela, enfim, desistiu desiludida. Sabia estar se rebaixando, indo a seu encontro, mas alimentava a esperança de reconquistar ao menos sua amizade. Porém, Kemi mudara totalmente seu modo de ser, e ela decidiu não mais procurá-lo. Reconciliação dos esposos. Passaram-se 2 anos desde o dia da exposição dos tapetes. A vida do casal voltava à normalidade, graças à persistência de Isis. Enon, mais desenvolto, reiniciava lentamente o trabalho, auxiliado por Gesiel, agora rapazinho. Não desconfiara de toda a dificuldade da esposa e muito menos da ajuda de Kemi. Pensava que a venda do carro e dos terrenos fora o suficiente para remir suas dívidas. Kemi recusara-se a receber qualquer pagamento. Assim, aquele caso fora encerrado, sem que Enon soubesse realmente da verdade. Não obstante a ausência proposital de Kemi, o casal não perdera o vínculo com Lúcia e o marido, pois Pérola era a chama que mantinha aquela amizade cada dia mais forte. A menina crescia em tamanho e graça, e o seu carinho por eles aumentava em proporção. Gesiel era o companheiro que brincava com ela, satisfazendo-lhe todos os gostos, apesar da diferença de idade.
A despeito de tudo, Isa jamais mudara em relação a Kemi. Continuava pensando nele e sempre orava por sua felicidade. Sentia-se imensamente grata pelo auxílio ofertado à sua família, uma dívida que nunca conseguiria saldar. Kemi se transformara em outra pessoa. Aquele jovem calmo e bom que conhecera não mais existia, embora continuasse trabalhador e responsável. Tornara-se totalmente descrente das coisas espirituais. Persistia ainda naquele estranho namoro. Não podia anular a indiferença a que ele lhes dedicava e nem modificar suas vidas. Melhor viver afastada dele, do que perto e atormentada. Eram esses seus pensamentos. Kemi era o seu enigma. Sentia-se responsável por sua brusca mudança. Quando orava, percebia que em suas preces não o alcançavam, pois ele se achava envolto em grossas nuvens escuras. Orion, seu protetor espiritual, aguardava um momento oportuno de dissipar as camadas grosseiras que envolviam seu pupilo. Para tal, necessitava do concurso dela. A mágoa que Kemi alimentava em seu coração em relação a Isis dificultava a sua intervenção.